acontece na Casa Contemporânea. Então, já faz alguns anos que Marisa veio de encontro ao grupo na Fundação Emma Klabin, porque ela estava recentemente mudada, né? Tinha se mudado para São Paulo, e Klabin já era um nome familiar a ela por conta da Fundação Eva Klabin, no Rio. Então ela foi por, vamos dizer assim, por similaridade, encontrar a outra Klabin. Encontrou o grupo de estudos, que na época a Louise Weiss cuidava. E aí, depois que a Louise ficou apenas 6 meses no grupo, a Marisa permaneceu ao meu lado, caminhando junto por esses 5 anos. Quer dizer, a gente já está mais de 5 anos, contando 2013 com a Louise, né? Uma boa caminhada. E para mim, Marisa, foi um presente te receber no grupo e ter você até hoje. Então, eu queria compartilhar tudo que a gente vem conversando nos nossos cafés, antes, né, nos encontros presenciais, e agora nesse encontro virtual, esse universo maravilhoso onde arte e livro se encontram, né? Então, Marisa, a palavra é sua. Sinta-se à vontade, comece por onde você quiser. Eu comecei pelo nosso encontro, porque hoje não deixa de ser uma renovação desse encontro. Muito obrigada. É uma série de encontros, né? Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a procurar minha turma, quem trabalha com livro, quem faz encadernação, e aí eu fui parar nas mãos da Fabiola, que foi tão especificamente para falar de livro de artista. Eu já falo muito com vocês, já falei em outros encontros que a gente teve, da riqueza e das múltiplas facetas do mundo dos livros. E eu, no momento, eu quero muito falar para vocês da coisa que é o meu interesse maior do momento, que são os livros encadernados, as encadernações de arte contemporânea e, portanto, também as edições de arte, que o encadernador sem edição de arte, o encadernador de arte sem edições de arte, ele não consegue trabalhar. Então, eu trouxe para vocês aqui, que é a coisa assim, mais óbvia, é a coisa do livro de artista. O livro de artista... Já posso começar, Fabiola? Falando? Querida, sim. E aí qualquer coisa a gente pode fazer E aí, só para encerrar, porque eu estou assim, querendo muito falar desses assuntos, mas realmente foi um encontro muito agradável, um encontro que já... eu estava meio deslocada em São Paulo ainda, profissionalmente, e foi muito bom encontrar você. E depois você se encaminhou para a Casa Contemporânea, onde eu conheci a Márcia e o Marcelo, e imediatamente também nos entendemos, porque a gente tem... eu sou uma artesã do livro, eu trabalho com o livro fisicamente, mas eu sou uma artista do livro também. E essa área que é a que eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito do lado artístico, esse braço artístico contemporâneo do mundo da encadernação. Ai, meu Deus. É o público interagindo, o pessoal não aguenta só o Facebook. O pessoal não está conseguindo. Participação ao vivo. E aí, assim... para mim foi muito bom esses anos esses primeiros anos que eu fiquei fazendo só livro de artista, porque eu me soltei completamente em matéria de formatos, materiais, mas sempre guardando uma pegada de arte. Isso aqui é uma encadernação de arte que eu posso brincar com ela. O livro de artista, ele tem aquela característica assim, ele é feito por um artista que faz tudo. Imagina a edição, imagina o que ele quer colocar. Esse é um livro. Esse aqui também, por exemplo, é um livro de artista. Eu fiz as ilustrações, eu pensei nas ilustrações, nas gravuras, eu pensei no texto,
como colocar o texto. Ah, não, peraí. Como colocar o texto. Gostei dessa coisa do livro de artista, da gente poder fazer brincadeiras. Esse aqui é outro que eu também gostei, me distraí muito fazendo, que eu chamo que é o meu livro que explodiu. É um livro, eu sou encadernadora, de um modo geral, eu procuro a forma do livro. Mas esse aqui, para mim, foi uma novidade, foi o meu livro que explodiu. Então, todos os meus livros têm texto, que eu não entendo um livro sem texto. Ou imagens, claro, porque as imagens contam uma história. Então, aqui, nessas tiras de couro, tem escrito várias citações de grandes autores sobre o livro. Tem sempre citação sobre o livro. E foi um livro que explodiu. Então, esse tipo de livro que a gente que é meio escultura, que você pode pegar, manusear, brincar com ele, esses livros, e que são feitos desde da cabeça do artista, são livros de artista. Aqui em São Paulo tem um movimento muito grande, muito interessante de pessoas fazendo livro de artista. Então, eu não preciso falar disso para vocês, porque é uma coisa que está muito difundida, que é muito interessante. Vocês só têm que buscar onde estão esses livros de artista. Aqui em São Paulo tem muito. E no mundo inteiro também. Isso aqui também. Isso aqui é um livro de artista. Aquarela, bordado e zigue-zague. E também sempre a coisa... No meu caso, eu gosto de fazer essa coisa da brincadeira, de poder abrir, fechar, dar vários formatos. E Marisa, conta um pouquinho, essa história de pensar um livro quase como um objeto escultórico, ele já existia esse pensamento quando você encadernava o livro ou não? Surgiu mesmo com as provocações de se pensar livro de artista, essa questão de colocar de Isso de mudar a forma, o formato do livro, é muito de livro de artista. É uma coisa que os artistas começaram a fazer. O encadernador, ele é mais assim, a encadernação contemporânea de arte, ela implica mais no tipo de decoração que você faz no livro, na capa do livro. E aí, para você... E o encadernador clássico, ele precisa de uma bela edição para encadernar. Então, eu queria mostrar para vocês o que é quando eu fico falando de edição de arte, de encadernação de arte. Encadernação de arte clássica, eu acho que, quer dizer, eu vou mostrar depois. Eu queria começar a mostrar para vocês o que o encadernador artista precisa para começar a trabalhar. Então, ele precisa de uma bela edição de arte. O que é uma bela edição de arte? É uma edição que foi pensada para um colecionador, para o encadernador. Um editor reúne um artista com um autor de texto. E o livro é editado, impresso. Aqui no Brasil, a gente não tem a palavra que o americano usa, os anglo-saxões usam, de publisher. Mas é isso, é a pessoa que chega e junta esses dois elementos, o artista, ilustrador, e o texto, poeta, o que for. Então, por exemplo, o livro vem assim, o livro clássico que o encadernador precisa para trabalhar, para fazer esse tipo de encadernação de arte, ele vem assim, ele vem numa caixa estojo, ele vem protegido por uma pasta
de modo geral, de acordo com a riqueza da edição, ela é dura, ela é bonita, mais bem acabada, menos bem acabada. E aí vem o livro. O livro, esse aqui é um livro do Jean Arp, uma edição de 1960. Marisa, põe ele um pouquinho mais para baixo, mais simples. Tô vendo. Ok, tô vendo. Legal, aqui. legal. Obrigada, querida. Então, ele vem assim, ele vem solto, os cadernos vêm soltos, as poesias impressas. Deixa eu mostrar aqui nesse sentido, porque aí vai ver a beleza do trabalho do Jean Arp, que é um artista francês, e Marisa, ligado... Oi? Conta, essas imagens, elas são gravuras originais? São gravuras originais. Olha gravura sobre metal. Tá. Neste caso aqui. E aquela coisa que a gente sempre insiste, né, Fabiola? O tal do colofon. O encadernador vai direto para o colofon. Então, o que tem o colofon de importante? Tem a assinatura do autor e tem o número do exemplar. Então, essa edição é uma edição de 90 exemplares e esse é o número 71. Olha só que legal. Esse é uma caixa completa. Esse aqui, eu já perdi o envelope, a caixinha envelope, mas eu ainda tenho a pasta. E é a mesma coisa. Ele vem, os livros estão, os cadernos estão todos soltos, mas também uma rica edição, com gravuras também, iluminuras nos capítulos, e é de um grande artista francês que chama Henri Jean Smith, que fez muitos livros no início do século passado. E eu vou direto lá até marco o colofon. E está aqui o colofon. A explicação da edição. Legal. A assinatura do Smith. E no caso aqui, isso aqui era uma confraria de bibliófilos, que eram os bibliófilos da América Latina. Então, esses senhores se reuniram 100 bibliófilos. Então, cada um recebia o seu exemplar. Nesse caso, esse senhor Carlos Aramaio era o membro número 18. Então, o livro número 18 era desse senhor Aramaio. Aqui no Brasil, isso houve muito no início do século passado, essas confrarias de encadernação. Esse aqui é um que eu já comecei a trabalhar, tanto é que ele está entre tábuas. E esse livro, essas edições, os grandes editores já mandam até um caderno de guardas brancas, isso é uma característica. Aqui começa o livro. João Guimarães Rosa, com ilustrações de Djanira, da Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil, agora não mais da América Latina, apenas do Brasil. E eram senhores que tinham um maior bom gosto e faziam contribuições para fazer possível a edição desses livros. Isso aqui é o texto, que é em tipografia, impresso em tipografia, tipos móveis, e a Djanira fez o desenho em metal, em gravura sobre metal, e as cores, que são apenas verde, vermelho e azul, ela fez em serigrafia.
Olha, Para quem trabalha com isso, é um negócio, assim, tem que ser muito bom para fazer, para conseguir esse tipo de perfeição de trabalho. E tem que ser de Janira para conseguir fazer um livro inteiro, contar uma história inteira com apenas 3 cores, no livro todo. Então, esse é outro livro que é uma preciosidade. E esse livro também chega no final, tem o colofon. Esse exemplar é o número 80, que pertencia ao senhor Hugo Guti, que é um bibliófilo brasileiro. Então, eu gosto sempre de chegar no Brasil para mostrar que o mundo dos livros já foi muito mais rico aqui no Brasil do que é atualmente. Esse aqui é uma edição contemporânea de um editor francês que eu gosto muito, que se chama Robert Lobet. E o livro dele também é um pouquinho diferente, a maneira como ele apresenta, mas ele tem aqueles elementos clássicos que para o encadernador é importante, e para os bibliófilos e colecionadores também. Ele tem, já me mandou a guarda branca, e o livro é impresso e tem as gravuras que eu achei maravilhosas. Então, esse livro inteiro é apenas uma poesia. O papel é um papel de gravura de 250 gramas. E as gravuras... Fabiola, eu não sei de que é isso aqui, eu só sei que tem relevo e tem as cores que me parecem aquareladas, porque ele faz muito esse tipo de ilustração colorido com aquarela. E aqui, novamente. Do mesmo, Marisa, gravura, relevo de gravura de metal, com a aquarela, ou também, aí teria que dar uma olhadinha, né? Como é que está a impressão, pode ser também colocado cores junto na hora da impressão do relevo, também pode ser. Tem um outro tipo de edição também que se faz muito. Eu estou sendo assim, não está sendo uma conversa, está sendo uma coisa assim mais professoral, mas como eu só tenho essa horinha para falar, Fabiola, eu gostaria de mostrar para as pessoas, quanto mais tiver gente falando sobre esse assunto, mais gente vai ficar conhecendo esse assunto. Eu, por exemplo, que já estou há mais de 35 anos no meio dos livros, eu outro dia assisti a uma palestra da Sol Rébora, uma encadernadora encantadora, uma pessoa encantadora argentina, e ela também faz muito esse trabalho. Nós todos aqui na América Latina somos países novos. A gente não tem a tradição dos europeus. Então, a gente precisa que os jovens comecem a falar, a ouvir essas nomenclaturas, essas expressões, essas coisas novas que já existiram. Eu não estou falando de nada novo nem espetacular, é só coisas que já existiram e que, por algum fator histórico ou que foi, se perdeu o uso, sobretudo aqui no Brasil. Porque o argentino ele tem muito mais a tradição da coisa das belas edições do que nós, mas eu vou falar de nós depois. E se faz muito na Europa também um outro tipo de edição, quer dizer, essas edições que eu mostrei para vocês são edições que são para bibliófilos. Para o bibliófilo, existe muito movimento editorial desse tipo de edição. Então, a pessoa que tem prazer de comprar livros, de colecionar livros, ele compra, ele gosta de comprar, porque a grande coisa assim, do bibliófilo, do colecionador de livro, é que ele sempre gosta de ter a biblioteca dele especial de alguma maneira. Então, é aquela história o nosso professor Ernesto Berger, lá no Rio, ele sempre contava para a gente que, quando ele contava essas histórias dos colecionadores e dos bibliófilos, é que nem a história do Tico e Teco com o padre na igreja. Então, o padre ficava parado na porta da igreja com o seu sacristão
E a cada vez que passava uma noiva que um ou outro tinha namorado ou tinha passado a mão, eles só falavam assim, tico, teco, tico, teco. Era sempre a coisa assim, quem pegou mais, quem tem mais livros diferentes, deixando as moças de lado e os padres, a história, ficou entre nós, alunas do Ernesto, a brincadeira do tico e teco. Porque era assim, você tem esse livro? O colecionador tem essa coisa de querer ser exclusivo, de querer ser diferente. Então, assim, você tem esse livro? Tenho. Ai, eu não tenho. Então, vai lá, compra. Ou compra diferente, ou vai e compra 2 e 3 em vez de 4. Enfim, o mundo dos colecionadores, ele é muito rico e tem muito essa coisa do eu quero ser diferente. Então, essas grandes bibliotecas, de um modo geral, elas têm sempre uma característica do gosto pessoal do colecionador ou do bibliófilo. Aqui, como o europeu tem muito a preocupação de ensinar, eles fazem muitos concursos de encadernação, de edições, chamam muito o pessoal das escolas de encadernação que eles têm lá e organizam exposições, concursos para incentivar o jovem que está começando e também para colocar o jovem que está começando em contato com essas pessoas que colecionam. E também, além dos particulares, tem os colecionadores, os compradores das bibliotecas, dos museus, que vão também nessas exposições conhecer os jovens talentos, os jovens encadernadores, porque é assim que o mundo rola, né? Você vai passando de geração em geração. Isso é um outro tipo de edição que existe na Europa, justamente para incentivar o mundo da encadernação, o trabalho. São edições que são edições bonitas também. Esse aqui, no caso, esse livro é o Cântico de São Francisco de Assis, escrito em diversas línguas e alfabetos diferentes. Não tem ilustração, mas a edição em si já é linda. E é curioso a quantidade de traduções que fizeram desse Cântico de São Francisco. E aí, aqui no final, tem um lindo colofonzinho também. Os colofões são as pessoas procuram fazer bonitos esteticamente, ou engraçados, ou curiosos. Então, esse é o número. Então, isso aqui é editado. O aluno ou o encadernador se inscreve nesses concursos, compra essa edição e encaderna. Aqui, no caso, eu tenho esse aqui que eu participei. Todos os livros que vão para as exposições, eles têm que ir... Ih, uma formiga! Eles têm que ir numa caixa. Então, esse aqui foi o livro que eu mandei para essa exposição, que é uma dessas edições encomendadas, que a gente chama, que são as Fábulas de La Fontaine. A coisa é o seguinte, é que o livro é lindo, o papel é de primeira qualidade e a edição é numerada. Esse aqui é o número 87 de 1000 exemplares. E essa é a encadernação que eu fiz, só para vocês verem o que dá. Esse aqui é mais recente, continuam fazendo isso. Isso foi um livro que foi para uma exposição no Canadá, uma associação de encadernadores do Canadá. E também é um livro que eu tive que comprar para participar dessa exposição. Ele vem, como toda grande edição, com a tal das guardas em branco. Aqui é a capa do livro, que é
impressa em baixo relevo, que é linda, um papel gordo, bonito. E aí, e dentro também é um poema que fala sobre aquelas planícies nevadas do Canadá. Então, ele tem ilustrações são gravuras também. Gravuras, ela é meio prateada, não sei se dá para ver que brilha. Então, assim, é uma maneira de incentivar o jovem encadernador a participar desses eventos, porque é uma maneira dele se fazer conhecer como artista da encadernação. Os artistas não têm que ficar fazendo exposição, mostrando... Como é que o artista mostra o seu trabalho? Fazendo exposições, participando de coletivas. Então, as associações de encadernação são para isso, para ajudar o jovem a mostrar o seu trabalho. E aí, esse aqui é o número, são 45 edições, exemplares apenas, esse é o número 29, assinado pelo autor e pela ilustradora. E aqui, numa encadernação em folha de pedra. Ela não é fotogênica, mas ela é linda. Ao vivo tem toda uma coisa da textura, né? O toque dessa folha de pedra. E aí a gente chega no Brasil, gente, porque é o seguinte, até os anos 70 existia esse tipo de encadernação, esse tipo de edição no Brasil. Tinha os 100 bibliófilos, tinha o Museu Castro Maia, que faziam essas edições. Eram todos senhores colecionadores que faziam essas edições. Então, por exemplo, teve várias pequenas editoras no Brasil de altíssima qualidade, e quando eu me aposentei, quando eu vim para São Paulo, há 7 anos atrás, eu comecei só a fazer esse tipo de encadernação. E eu precisava de livro para encadernar. Então, a primeira vez que eu fui participar de uma exposição na Europa, eu não tinha livro de qualidade para encadernar. Então, eu recorri a um amigo meu, que é o Cláudio Rocha, que é um super tipógrafo aqui em São Paulo, um dos sócios da Tipografia São Paulo, vocês já devem ter, Oficina Tipográfica São Paulo. E aí eu disse, eu sabia que o Cláudio tinha morado estudado na tipografia na Itália, e aí eu disse, Cláudio, eu preciso de um livro para participar de uma exposição na França. E aí eu fui buscar, e o Cláudio tinha essa preciosidade aqui, que é uma pequena edição dele, bem simples, clean, que é muito a cara do Cláudio. No centro tinha esse desenho, tudo feito por ele. E, para mim, a coisa mais importante, o colofon, assinado pelo Cláudio Rocha e numerado aqui, é o número da edição e o número do exemplar, número 40. E com esse livro aí eu fiz uma capa de guardas de pergaminho, capa de couro forrado com pergaminho, e esse livro eu expus ele, mandei para essa exposição. Aí eu comecei a procurar livros de edições brasileiras, porque eu não queria ficar só encadernando livros franceses. Aí eu comecei a encontrar esses livros aqui. Isso aqui, por exemplo, é Edições Hipocampo, dos anos 50. Eles vinham assim, nessa pastinha, e tinha as poesias, e no final, no caso, era o poeta, que assinava exemplar número 89, Paulo Mendes Campos.
Aí eu fui achando, fui encontrando isso aqui da mesma... eu também já comecei a trabalhar neles para encadernar, então eles estão meio soltos, as capas estão soltas. Mas isso aqui era o Manuel Bandeira, com uma gravura em metal das Feige Ostrover. E aqui está, no final, a assinatura do Manuel Bandeira e a numeração do exemplar. Aqui, novamente, João Guimarães Rosa, e a gravura eu acho que é do Darel, mas também Darel. É uma gravura típica dos anos 50, do Darel, assinado por ele e numerado a gravura, porque o texto é assinado pelo João Guimarães Rosa, assinado e numerado. Marisa, uma curiosidade, essas gravuras, elas vinham soltas, você pode pensar elas encadernadas também? Ou a gente tem que encadernar, faz parte da edição. No colofon aparece que a ilustração desse exemplar do Vaqueiro Mariano, do João Guimarães Rosa, tem uma ilustração do Darel. Tá no colofon. Então, eu não posso pegar essa gravura e botar numa moldura e pendurar na minha casa. Eu estarei... a minha edição vai perder completamente o valor se ela não tiver acompanhada da gravura. Mesmo, enfim, aí eu consegui alguns exemplares. E aí, aqui também, uma outra editora que se chama Philobiblion, que é de um Manuel Segalá, era um espanhol que migrou para o Brasil no início do século passado, e ele era um grande artista, mas ele tinha interesse em livros. Então, ele fez várias edições, e tudo, gente, porque vocês só estão vendo aí pela imagem, e eu mexendo muito. Mas tudo, a qualidade da impressão, aqui foram 200 exemplares, esse é o número 177. Garcia Lorca e Pablo Neruda, também havia um grande intercâmbio entre os intelectuais e os artistas. Naquela época ainda dava assim para fazer, enfim. Esse livro tem um valor enorme. Olha a coisa mais linda que é a assinatura do Lorca. Ele faz um desenho para assinar o nome dele, Lorca. Isso tudo são preciosidades da bibliofilia. Aqui essa edição de uma fábula de Fernando Coni Campos com os estilos do Newton Cavalcante. Tudo, ele era da turma dos poetas concretos, então o texto é lindo, e as gravuras são estilos, verdadeiramente estilos. Aqui tem, de um lado, o texto, que são umas letras que parecem jogadas aí, e também foram 150 exemplares, e esse é o número 119, assinado pelo Coni Campos, que foi o autor da... Aí eu comecei a ficar contente, que eu comecei a achar coisas brasileiras para poder encadernar.
E aí, eu na minha pesquisa, eu fui parar também, cair nesse livrinho aqui, porque cadê essas editoras? Eu estava vendo os livros, aqui tem essa que se chama Edições Dinamene. Dinamene foi o grande amor da vida do Camões. Então, eles fizeram essas edições de Dinamene, eram dois intelectuais brasileiros, o Pedro Moacir Maia e o Geir Campos. Eles fizeram essas edições de Dinamene para poder fazer pequenas edições bonitas. E aí, esse aqui é uma edição de 150 exemplares, Estrela da Tarde, que é um poema famosíssimo do Manuel Bandeira. E aí outros, quer dizer, aí tem outras coisas. Tem aqui esse aqui, por exemplo, do Bibliofilion, em pequenininho também, mas O Canto dos Cisnes. Tem uma Chilo e o colofon é uma graça, é todo bonitinho também, com Chilo e tipografia de tipos móveis. E aí, como referência para quem se interessar por esse tipo de edição, eu encontrei aqui em São Paulo esse livro dessa autora Gisela Creni, Editores Artesanais Brasileiros. Ela esse livro é o resultado da tese dela de literatura na USP. E aí aqui ela fala, foi aqui que eu fiquei sabendo, de 5 grandes editoras importantes. O livro Inconsútil, a Dinamene, a Bibliofilion, a Hipocampo, que é aqueles bonitinhos que eu mostrei para vocês no início. Enfim, dessas edições todas, só sobrou uma, que é a Noa Noa, que sobrevive em Florianópolis. Caramba. Recomendo a leitura desse livro para quem quiser. Eu acho que eu já te passei isso, né, Fabíola? Sim, esse livro até já comprei. Estou atrás da Gisela. A gente só não conseguiu pescar ainda a Gisela para vir conversar com a gente, né? Marisa, deixa eu fazer 2 colocações. O encadernador, ele pode assinar depois que ele termina a encadernação ou não? Não é costume? Não, ele sempre assina. Sempre assina. Ele assina na encadernação. Que legal. Eu vou mostrar para vocês depois. E aí... Marisa, gente, agora que não tem essas editoras, como é que você faz? Porque a gente está falando de década de 40, 50. Tem alguma produção que se aproxime um pouquinho desse universo tão rico que a gente já teve? Desse nível de qualidade, não tem mais. Não, quer dizer, eu não conheço. Tem edições, tem pessoas que se reúnem. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um grupo de pessoas interessadas em livro que se reúne, que fizeram várias edições desse tipo de edição de arte. Mas é uma coisa assim, precisa de alguém que se reúna, não é um editor que você pode chegar e comprar. E depois o seguinte, esse tipo de edição desse calibre é muito caro, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Os editores novos começaram a fazer... a gente tem que fazer edições mais razoáveis, mais baratas, mas de igual qualidade. Então, tem muita gente fazendo... Por exemplo, isso aqui é um livro atual. Se está aqui comigo, gente, é porque eu pude comprar. E não é uma edição de 3.000, 4.000 euros ou dólares, como são aquelas ali que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um belo livro, com um belíssimo papel,
uma bela ilustração. Aí o que acontece? Os editores começaram, em vez de fazer um monte de ilustrações e gravuras, fazem isso aqui é uma gravura em metal. E o colofon, 58 exemplares de 27 de 58. Começaram a fazer esse tipo de edição, que é igualmente bonita e cuidada, mas de tamanho menor, edições que o autor, às vezes, tipo Emily Dickinson, não tem direito autoral que pagar, então fazem coisas assim menorzinhas. Isso ele é francês, mas ele é casado com brasileira e mora aqui no Brasil, que é o Zavin Paré. Aí ele fez, isso aqui é um livro dele também. É um livro de arte, e é o livro das batatas. Aí ele começa com 2 batatas, 3, 4, 5 batatas, e ele acaba no colofon. É muito engraçado, porque ele diz, ao todo são 720 batatas nesse livro. Editado são 20 exemplares, numerado e assinado por ele. Então, isso é uma brincadeira da coisa que vocês podem, da brincadeira do colofon. Nisso, eu fui aluna na França de uma encadernadora que se chama Chun Evrard. E a Chun é assim, o protótipo de uma grande professora. Ela é uma pessoa extremamente generosa, ela se encanta pelos alunos, pelo trabalho dos alunos, e ela acompanha. Eu fiz o primeiro curso com ela no final dos anos 80. E até hoje sou amiga dela, até hoje recorro a ela para conselhos, e enfim. Aí uma vez eu estava lá na França, uns anos atrás, me lastimando. No Brasil não tem livro para eu encadernar. E eu não queria ficar fazendo só livro, como eu já falei para vocês, livros em francês. Edições em francês, eu acho aos montes, porque lá continua existindo essas editoras. E aí ela disse, você conhece a Sol Rébora? Eu disse, não, ela está ali do lado, na Argentina. Eu disse, bom, não é bem ao lado, mas é mais fácil de chegar. Então, quer dizer, ela preocupada que vocês devem se organizar lá na América Latina, vocês têm características tão pessoais, únicas, de vocês, como artistas, como impressores, enfim, fiquei amiga da Sol primeiro no Facebook, depois a gente acabou se encontrando, fui fazer curso com ela, e ela faz umas coisas muito interessantes, que reúne as pessoas, editores, encadernadores, fabricantes de papel artesanal, produtores de couro. Ela faz uns encontros em Buenos Aires muito interessantes. E lá eu conheci o Raul Veroni, que é o dono dessa editora Urânia, que também faz livrinhos muito bonitinhos. Eu não resisto, eu compro. E também o que me encanta do Raul são os colofões dele, que são sempre bonitinhos. Então, pelo menos, eu mudei de língua. Eu agora encaderno em espanhol. E o Raul
tem essa coisa. Ele foi a primeira pessoa que me falou dessa coisa. Marisa, a gente hoje não pode fazer, e o pai dele já era editor, a gente hoje não pode fazer o que a gente fazia antigamente, porque o papel é outro preço, as tipografias, tudo. Então, eu comecei aqui no Brasil a frequentar uma coisa que eu acho muito simpática, que são essas feiras de livros, artesanais aqui no Brasil. E comecei a encontrar coisas lindinhas. Só precisa, assim, de algumas dicas para o pessoal valorizar o seu próprio trabalho. Eu tive no ano passado numa dessas feiras, no Sesc 24 de maio, acho. E aí eu tinha, assim, numa banca, um rapaz com umas estilos lindas, lindas. E do lado ele tinha 3 pequenas edições de arte. E eu fiquei encantada com as edições dele. E aí eu reparei que as gravuras estavam todas assinadas e numeradas. Os 3 livrinhos, nem assinatura, nem numeração. Eu disse, por que você não assina o teu livro? Os teus livrinhos, as tuas edições de livros são tão bonitas. Aí ele disse, não, o que vale são as minhas gravuras. Os livros é uma coisa secundária. Aí eu disse, o seu livro não vale uma assinatura, então eu também não vale a minha compra. E eu não comprei e me arrependo, porque os livrinhos eram lindos. Eu podia ter conversado com ele depois e feito ele com a paciência que a Fabíola tem de explicar para as pessoas que é importante você assinar a sua obra, que é importante fazer um colofon, faz parte do mundo dos livros. É como hoje em dia tem o ISBN, você tem que ter isso nos livros. Então, por que não assinar? Você valoriza a sua obra. E eu achei muito engraçado esse rapaz. Aí, aqui no Brasil, por exemplo, nessas edições, eu conheci, por exemplo, essa tipografia do Zé, que é um pessoal lá de Belo Horizonte que faz umas coisas lindas em tipografia, eles são tipógrafos. Olha só que bonito. Isso é uma coisa que eu encaderno com prazer. E também não está assinada, mas pelo menos essa está numerada. Um dia eu converso com eles, ou peço para a Fabíola conversar. Isso aqui é uma edição em fine art. São fotos, é um livro lindo também. Não tem preconceito nenhum com computador, muito pelo contrário. Mas o que para mim é importante é que aqui é uma edição de 150, está numerada. Então, essa pessoa aqui que fez essa edição, ela quer que o livro dela seja reconhecido como uma obra de arte, como uma coisa especial. Aqui também tem uma que eu acho uma graça, essa Coticoá. Ela trabalha com serigrafia. E ela fez esse livro aqui lindinho sobre... como é que chama isso? Dinossauros. Numerou, assinou o livro. Enfim, isso aqui é outra coisa. Aí, eu, por exemplo, eu como encadernadora, isso aqui... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho 2 coisas importantes para mim. Eu preciso de um livro bonito e eu preciso passar para os meus alunos, para as minhas colegas que nunca participaram dessas exposições, vocês precisam mostrar os seus trabalhos, ou de editor ou de encadernador. E, para isso, a gente precisa do livro bonito e
mas como é que eu vou fazer para participar dessas exposições? Como é que eu vou mandar um livro meu? Eu não tenho coragem. Tem edições, tem encadernações e encadernações. O importante é você fazer a sua encadernação da melhor qualidade possível, de material, de trabalho, de exatidão. E também esteticamente é importante. Mas você não precisa... dos anos 70 para cá, começou a haver na Europa uma como se diz? Muito intercâmbio entre todos os profissionais do livro. Então, tem os encadernadores, os restauradores, conservadores, museólogos, todo mundo começou. Eu acho que também a facilidade de comunicação. A primeira grande descoberta que começaram a ver nas grandes bibliotecas antigas estruturas de encadernação que parecem modernas, Bauhaus, e são encadernações seculares, que vêm de antes da Idade Média. Vem a encadernação copta, que muita gente repete ad infinitum, sem ter noção da preciosidade que está fazendo. É uma encadernação que vem dos coptas, aqueles cristãos do Egito, que é super moderna, se você reparar hoje em dia. Então, por exemplo, nos anos 70, teve uma grande enchente, né, em Florença, e o rio invadiu, as águas do rio invadiram a biblioteca de Florença, que é preciosa. Então, veio gente do mundo inteiro, foi assim, tipo o incêndio da Notre Dame, foi o alagamento da biblioteca de Florença, a comoção que aconteceu em torno dessa inundação. Então, veio gente do mundo inteiro para ajudar a limpar, a restaurar, a conservar, a reencadernar os livros da biblioteca. Então, nesse momento, uma senhora que eu acho que é bem conhecida entre os encadernadores modernos, que é a Carmente Arregui, ela começou a mostrar, a descobrir nos livros que ela recebia, ela era encadernadora, e ela recebia dos conservadores e restauradores os livros já lavados, sem as lamas do rio. E aí ela recebia aquele pacote de folhas soltas e monta aí de volta. Então, nesse processo dela de montar encadernações antigas, ela começou a descobrir encadernações muito interessantes e de aparência muito moderna. Então, por exemplo, da Carmentio, ela descobriu essa encadernação. Essa aqui é uma copta, que eu falei para vocês. A copta tem essas costuras e o livro abre maravilhosamente bem. Quer dizer, você pode folhear o livro. Esse é um livrinho da Lucimar Belo que eu encadernei. Nessa estrutura copta. E quem vê isso aqui acha que é moderníssimo. Não é. É uma das estruturas de encadernação mais antigas que existe. Não achei. A Carmentio, ela desenvolveu uma encadernação que se chama estrutura cruzada, mas não é que ela chegou e mostrou para a Chun Evrada, que era amiga dela, e a Chun começou a fazer encadernação de estrutura cruzada com materiais novos, com couro, com folha de pedra,
Então, assim, ficou uma coisa moderníssima, mas não é. Foi uma coisa descoberta na Itália nos anos 70, 80, que foi o período que levou para restaurar essa grande biblioteca. Em 2009, o Vaticano abriu, pela primeira vez em séculos, abriu a biblioteca deles para visitação. Então, 2 anos antes, eles contrataram restauradores para preparar os livros que tinham ficado guardados séculos e séculos dentro dos muros do Vaticano, em temperatura estável, sem luz, guardadinhos, sem poluição. Então, eles tinham que preparar o livro para aparecer, para vir à luz do dia. Então, esses restauradores, dentre eles tinha a Mônica Lang, que é uma senhora sueca, que é encadernadora, encadernadora e restauradora, e ela também aproveitou nessa época para pegar vários modelos de estruturas de livros do Vaticano, e ela inclusive escreveu esse livro. Então você tem elas chamam de limp bindings da Biblioteca do Vaticano. E aí, então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente que tem preconceito com essas pequenas encadernações que aparentemente são mais simples. Elas têm uma cara mais lisa, mais clean, mas elas são igualmente trabalhosas e elas são todas produto de muito estudo, de muita pesquisa. Nada cai do céu. Você pode fazer um livrinho de receitas com uma estrutura cópita, mas ela é produto de muitos anos de pesquisa, muitos anos de estudo. Então, assim, eu tenho o maior respeito por essas pequenas encadernações mais simples. Isso aqui, se a gente for ver, é um exemplo do que a gente pode fazer agora. Isso aqui se chama uma brochura. Uma brochura, quem tem firma de encadernação sabe que às vezes você tem que fazer pequenas brochuras até para empreendimentos imobiliários. Você faz uma estrutura de brochura, mas você pode fazer uma estrutura de brochura com técnicas e com a mentalidade de um encadernador. Então, por exemplo, esse livrinho lindo aqui que eu tenho, é um poema do Cortázar, a edição já é bonitinha. Então, ela tem essas 3 cores, o texto também é lindo, é em tipografia também, usando as 3 cores que o editor resolveu usar para editar esse livro. É um folhetinho, mas tem né, Fabiola? Tem o colofon. Esse é o exemplar número 58 de 198. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa inspiração, tem mania de comprar de 2 em 2. E fiz, isso é um papel, fiz essa brincadeira aqui, usando as guardas, as cores do livro, da edição. Aqui está o meu livrinho, que termina, eu fiz as guardas, aí você tem a liberdade de usar as cores e o material que você quer. Então, isso aqui, para mim, eu digo para as minhas alunas, isso aqui é uma brochura, gente. Mas eu não teria vergonha de mandar isso para uma exposição, porque o livro, a edição do livro é especial, é assinada, e a encadernação eu fiz assim, com todo cuidado, não tem mancha, está bem cortado. Eu fiz como uma encadernação, com a cabeça de um encadernador. Esse aqui
vocês reparam que todos os meus livros encadernados estão todos bem guardados. Isso os meus professores na França me diziam: Marisa, sempre a coisa de valorizar o seu trabalho. Nunca saia do seu ateliê com um livro na mão. Ele tem sempre que ter algum tipo de proteção. Isso aqui é uma estrutura Link que eu aprendi com a Sol Rébora. No fundo, é uma edição de um livrinho que é uma poesia e uma fotografia dessa moça Fernanda. É um tríptico. Mas ele merece, porque ele é uma edição especial. Então, eu encadernei ele como um livro. E o que eu fiz? Aí eu fiz papel também, fiz a brincadeira das cores de papel, só que eu fiz a capa em couro e com uma decoração de mosaico, de recortes. Então, assim, isso aqui é uma encadernação. Eu estou com um livro com essa estrutura numa exposição nos Estados Unidos. E perfeitamente aceito e respeitado. Marisa, é bem interessante quando você mostra o miolo, né, a brochura, o livro e a capa, que você, enquanto essa artista da encadernação, artífice, você está em diálogo com esse miolo, não é qualquer capa. Você pensa a costura, você pensa as cores, os materiais que você vai usar. Então, quer dizer, você tem toda uma bagagem, né, de como fazer, você continua até hoje estudando, né, querida? Isso que é muito bonito. Mesmo ela sendo uma mestra, ela também aprende com outros mestres. E aí você busca essa sutileza de interpretar esse miolo e trazer uma capa diferenciada, né? Então, Marisa, assim, a gente já está aqui quase já 1 hora te ouvindo, então só estou te dando um toque com relação ao tempo para ver se você já quer... Eu já terminei. Dos que eu tinha selecionado, só esse aqui, que é assim, uma coisa também didática, é um livro do Xavier Paré, com os desenhos são estilos de paletós do século XVII, quando ele fez uma vez para uma ópera Dom Giovanni, que ele foi o diretor artístico, então ele desenhou todo as roupagens, e ele achou tão bonitos os desenhos dele mesmo, das casacas, que ele fez esse livro. E aí, então, aqui são 25 livros, e esse, por acaso, é o exemplar número 25, tudo com colofon. E aí eu tenho esse exemplar, ainda por encadernar, e eu já encadernei esse aqui, que é o mesmo livro, na capa. Eu fiz a brincadeira, só falta... aqui dá para ver que tem os botões das casacas e apenas um ombro aqui de uma casaca, só assim, uma alusão ao formato da casaca, e aqui o mesmo livro já encadernado. Mas isso é uma encadernação de verdade, como eu digo. E aí eu não podia deixar de mostrar assim, a grande paixão minha do momento, que são as encadernações em folha de pedra. Cadê? Essas folhas de pedra é um material que os italianos descobriram, uma maneira de fazer literalmente folhas de pedra que são cortadas a laser, e, enfim. E aí eu fiz esse livrinho, foi para uma exposição na França, para comemorar o final da Primeira Guerra, e é uma estrutura da minha mestra Shun, que é a estrutura de grampos. Então, tem gente que... mas como que a Shun Evrard faz
uma encadernação dessa de folheto. E aí eu disse, gente, vocês não têm noção dos detalhes e do trabalho que é fazer essa encadernação. E aquela aqui, não sei se dá para ver, aqui é a minha assinatura. É um carimbinho, eu carimbo com hot stamping. Não dá para ver, né? Dá para ver um douradinho. Dá para ver o douradinho, mas eu não consigo focar para você ver. Isso é o meu lado de carioca. A minha assinatura de encadernador, a assinatura do encadernador geralmente deve levar a origem, mostrar a origem da pessoa. Então, eu fiz um MGS, que são as minhas iniciais, e fiz um perfil do Pão de Açúcar, que era... Eu morava do lado oposto ao Pão de Açúcar, então eu convivi muito com... E o meu lado carioca me fez colocar na minha assinatura o perfil do Pão de Açúcar. E eu agora estou tão encantada de estar morando em São Paulo, já tão apaixonada pela cidade, que eu agora preciso arrumar uma assinatura de encadernadora paulista. Vou me pronunciar encadernadora paulista. Ótimo, porque é essa também de entender esse novo momento e como é que isso reverbera no seu trabalho. Sim, exatamente. E aí, a mensagem final, gente, é sempre a mesma. Sejam curiosos, não tenham medo de enfrentar. Eu estou à disposição de todo mundo. Agora, então, com esse negócio de Zoom, estou achando uma maravilha. E aí, me procurem, estamos organizando com as colegas latino-americanas, com as colegas do Rio, pessoal de Minas, do sul do Brasil, em Porto Alegre também tem encadernadores. Eu estou conseguindo me comunicar com as pessoas, eu estou conseguindo encontrar os encadernadores. Vamos ficar em contato e começar a trabalhar e a fazer exposições, e deixar de ter medo de mostrar o seu trabalho artístico. É isso, Fá. E é isso, né, Marisa? Junto com a sua produção, você foi super generosa em trazer também essa memória, essa herança do Brasil que se perdeu e que eu acredito que muitos jovens artistas que publicam de forma independente não sabem dessa história. Os ateliês de gravura também, de poder resgatar essa atração que o livro tem com a gravura e vice-versa, o papel, a tipografia, que acabam sendo... focam muito mais na estampa do que na publicação, no miolo. Então, Marisa, a sua generosidade em contar tudo isso, também a sua generosidade em receber as pessoas, de repente a gente pode dar o seu Instagram, né? Instagram da Marisa. Agora eu estou aprendendo a postar as minhas coisas, porque as pessoas ficam perguntando, estou ficando moderna, como dizem os baianos. Para poder, aquela história, né? A gente pensa... atua regional e pensa global, né? Marisa, só tenho que te agradecer. Então, quem quiser entrar em contato com Marisa, é só seguir no Instagram, tá certo? A gente também tem o Instagram do Núcleo de Livros de Artista, tem o Instagram da Casa Contemporânea. A gente está aqui para, enfim, estudar, difundir, produzir tudo que envolva livro e todas essas linguagens artísticas que se conversam e convergem no livro. A encadernação, a questão da ilustração e as técnicas gráficas, a tipografia. Então, Marisa, imensidão, assim, a minha gratidão. Eu que agradeço, Fabiola. Muito obrigada. O nosso encontro foi muito bom, há 7 anos atrás. E até hoje, novos encontros. E, gente, eu conheço a Marisa há 7 anos e tinham livros aí que eu nunca tinha visto. Olha que exclusivo que foi esse encontro. Então, Márcia, se você quiser dar as últimas palavras, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, tenho só a agradecer também por essa
essa oportunidade de ouvir mais uma vez a Fabíola e a Marisa com toda essa riqueza. E eu que também já convivo há algum tempo com vocês e com a Marisa, aprendi ainda mais hoje. Então, a cada encontro é sempre um aprendizado, Marisa. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Vocês são um grupo muito, muito bacana mesmo. Muito feliz de fazer parte. Que bom, nós também. Beijos. Boa noite. Boa Até noite a a próxima. todos. Muito obrigada pela presença. Tivemos muitos comentários aqui, o pessoal adorou. Todos muito encantados, agradecendo muito pela aula, pela oportunidade. Enfim, foi uma grande noite, mais um ótimo encontro. Que bom. Obrigada, gente. Vamos felizes, ficando em casa. Beijo grande. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Já interrompi aqui a transmissão, agora estamos só nós, novamente. Obrigada, Márcia, adorei. Muito lindo. Obrigada, Márcia. Foi ótimo, obrigada. Você é incrível, Má. Você é incrível. Tá sem som, tá sem som. Isso. Você me salvou em alguns momentos. A Fabíola ai, meu Deus, o que eu estava falando? Salva todo mundo. Ela é incrível, ela serve para ser atriz, porque nada para... Tudo ela resolve, né, Marisa? Eu acho que é o A Fabíola me ajudou, porque tinha horas que eu disse, ai, meu Deus, o que eu estou falando? O que eu estava falando? Eu adoro o seu jeito carioca de ser, Marisa. Assim, você tem taurinas incríveis. É que o sagitariano é meio palhaço, então entra e resolve. Gente, nossa, continua gravando. Não sei se isso é bom ou ruim. Não, mas isso é só o... Eu vou parar, é só o Zoom. O Facebook já saímos. De repente isso vai parar fora. Márcia, obrigada.